Afinal de contas, como fica a relação entre os irmãos filhos de uma mãe narcisista? É boa? É ruim? Tem conflitos? Esse é o tema do vídeo de hoje. O que acontece com os irmãos quando uma mãe está centralizando a atenção para si mesma? O que acontece nessa dinâmica de construção de relacionamento entre pares, que são os irmãos, nessa relação? Bom, primeiro a gente tem que se perguntar para que servem os irmãos, vamos dizer assim. Se é que a gente pode colocar um senso utilitarista nisso, mas existe, né? Já que os irmãos existem, como é que eles interagem na formação da personalidade de alguém? Porque, diferente da relação com os pais, os irmãos têm uma relação horizontal entre eles, no sentido hierárquico. No entanto, existem pequenas diferenças entre os irmãos, né? Na posição dos irmãos, por exemplo. Eu já tenho um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre a ordem dos irmãos, o que é quando o irmão mais velho, mais novo, como é que cada um, qual o significado, o simbolismo, quais são as características típicas, vamos dizer assim, dessas posições. E basicamente é uma relação onde os irmãos vão experimentar essa relação entre eles, vão construir os protótipos de relacionamento com outras pessoas, como amigos, com outras pessoas, vamos dizer assim, o resto da humanidade. Então, o que acontece de diferente com a mãe narcisista que não acontece em outras relações? A relação entre os irmãos é marcada por microtensões que vão se ajustando ao longo do tempo, no sentido de tem uma dificuldade e de repente eles se entendem, de repente tem uma dificuldade, de repente eles se entendem, e assim eles vão construindo o senso de pertencimento e de coletividade, vamos dizer assim, ali. Só que quando você tem uma figura dentro de casa que é uma figura muito narcísica e que está o tempo todo manipulando e fazendo um jogo de emoções com todo mundo ali em casa, duas coisas podem acontecer entre os irmãos filhos de uma mãe narcisista. Ou uma dinâmica de guerra ou uma dinâmica de aliança. E eu vou explicar um pouco dessas duas. É bom ressaltar que a gente está falando de uma relação problemática que se fundamenta nesse sentimento de controle, disputa. Então a gente precisa entender como é que os filhos podem ser divididos nesse sentido. Se a gente pensar que os filhos seriam uma plateia dentro desse show individualizado que essa mãe narcísica busca dos filhos, ou seja, os filhos estão a serviço dessa mãe e não há uma troca, né? Onde as pessoas se interagem, um compartilhamento de amor, de responsabilidade, como seria tradicionalmente numa outra dinâmica familiar. Na dinâmica de guerra, os filhos são colocados para disputar coisas entre si. Então, quando eles estão guerreando, a dinâmica que se vê é da mãe fazendo jogos de poder entre os filhos, colocando um contra o outro, fazendo com que eles se sintam rivais em alguma medida, protegendo alguns, desprotegendo outros, negligenciando uns, negligenciando outros. E isso acaba tendo efeito sobre a própria dinâmica do relacionamento entre os irmãos. Porque a gente já sabe um pouco, pelo menos nos vídeos que a gente está falando, dos efeitos sobre a personalidade da pessoa que é filha de uma mãe narcisista. Mas entre os irmãos isso também acontece. A quantidade de rivalidade entre eles, a disputa por espaço entre eles aumenta, porque essa mãe faz parecer que existem predileções. E existem predileções aparentes, mas eu vou comentar um pouco mais para o final do vídeo isso.
E nessas predileções é que os filhos tentam entrar no jogo de ser o filho favorito da mãe, que é uma mãe de modo geral instável, que é de modo geral uma pessoa mais difícil de agradar. Então é como se eles ficassem brigando por um troféu impossível, né? Então eles se sentem guerreando, disputando espaço, ressentindo-se um dos outros, e essa mãe de alguma maneira fazendo com que esses filhos lutem por ela como se estivessem lutando por um santo graal. Então essa é uma dinâmica que eu chamei de guerra. Mas existem outras dinâmicas. Uma segunda dinâmica, são duas principais dinâmicas, é a dinâmica das alianças. Então o que acontece? Se são 2 ou 3 filhos, então a gente está pensando aí entre irmãos, 2, 3 ou mais, o que acontece é que os filhos eles vão entendendo, e isso parte um pouco da dinâmica do filho mais velho, que ele é mais cascudo em relação à própria mãe, ele é mais cascudo em relação às fragilidades, vamos dizer assim, da família. Então o mais velho ele vai lentamente trazendo os mais novos para um campo de proteção. Ele vai tentando resguardar os irmãos mais novos, e na medida que eles vão crescendo, eles vão criando uma aliança contra a mãe. Então eles criam uma unidade entre eles, uma identidade própria e um jeito próprio deles se organizarem e fazerem as vontades da mãe sem necessariamente se destruírem, se degenerarem. Eu não sei, posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas eu tenho um pouco da sensação de que a família Jackson, né, do Michael Jackson, tinha um pouco dessa dinâmica, não com uma mãe narcisista, mas com um pai narcisista. E a sensação que eu tinha é que na medida que os filhos iam crescendo, eles iam perdendo validade e o caçula ia ganhando prevalência. Por que o caçula vai ganhando prevalência? Porque o caçula seria a figura mais inexperiente e que teria mais possibilidade de ter uma adoração incondicional da mãe narcisista, do pai narcísico nesse caso. Então, porque ela é mais ingênua, ela não entende o que está acontecendo, o filho mais velho já começa a ver padrões de comportamento meio problemático, começa a questionar algumas coisas. Aí essas crianças começam a questionar muito, elas não são muito boas para poder jogar, manipular, fazer gincanas de atenção. Então é sempre o caçula que vai assumindo um pouco o posto de predileto. Só que na dinâmica da aliança, o irmão mais velho acaba tomando os irmãos mais novos para protegerem e daquela dinâmica problemática com a mãe. Então nessa aliança, normalmente os filhos viram um bloco que se defendem a ferro e fogo para também se protegerem dessa mãe. E aí, como eu estava falando, a gente vai ver uma dinâmica onde os filhos são colocados nessa posição estranha. Onde a gente sempre tem, num primeiro momento, a posição do filho dourado, né? O filho dourado é o favorito, é a bola da vez, é aquele que é mais paparicado, é aquele que recebe mais feedback dessa mãe que está meio entediada, meio cansada, meio irritada, meio aborrecida de ter que fazer o papel ali da maternidade. Então, como é uma figura que tem muita resposta emocional, porque responde melhor aos impulsos dessa mãe, ele acaba sendo dourado. Como eu falei, costuma ser o caçula, mas não necessariamente é. Às vezes o filho dourado pode ser o mais velho, que foi o primeiro, é o mais domesticável, é o mais submisso em algum nível, é o que mais entretém os interesses narcísicos dessa mãe. Então esse seria o filho dourado. Também tem uma outra posição que é do filho rejeitado.
o bode expiatório, a gente pode colocar assim, que é aquele filho que passa a ser colocado na dinâmica entre os irmãos como o irmão problemático, o que dá trabalho, o que aborrece essa mãe, o que faz com que ela esteja sempre cansada. Então, é aquele filho que vai sempre aparecer como culpado do mal-estar e da infelicidade daquela mãe que de alguma maneira está tendo que ser mãe daquela criança problemática. Então, esse filho acaba ficando com outros tipos de marca. Enquanto o filho dourado ele mantém durante muito mais tempo a ilusão de que ele pode agradar essa mãe, mesmo que nunca agrade, o filho rejeitado acaba tendo certeza que ele não serve para nada e não presta para nada nunca. E uma terceira posição é a posição do filho ignorado, que ele não é nem necessariamente o dourado, ele também não é o rejeitado, onde se odeia muito ou se projeta os conteúdos mais problemáticos, mas ele é meio ignorado no sentido de que ele fica meio que à deriva ali no meio do caminho, em que ele nem tem a esperança de conseguir alguma coisa interessante, uma migalha interessante vindo dessa mãe, e ao mesmo tempo ele também não tem nem a atenção negativa do bode expiatório, que recebe umas projeções mais pesadas e conflituosas. Ele fica ali meio que sambando na dinâmica com essa mãe, sem ter muita vez nem para receber uma atenção de qualidade, entre aspas, e nem uma atenção problemática, ou seja, ele acaba ficando sem lugar naquela família que em si já é bem conturbada. Então eu queria um pouquinho ouvir de vocês nos comentários, se vocês identificam essas coisas na dinâmica da família de vocês, se vocês veem alguma coisa curiosa que queiram compartilhar. Afinal de contas, os comentários são ambientes ricos para outras pessoas saberem que existem questões, problemas, enfim. É isso. Se fez sentido para você esse vídeo, dê uma curtida, comente, se inscreva no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Se quiser saber mais sobre cursos e filosofias e sobre relacionamento, cursos online de modo geral, é só entrar no fredflix.com.br, tem vários cursos lá por uma mensalidade bem bacana por mês, você vai gostar bastante. E se quiser mais informações a meu respeito, é só entrar no sobreavida.com.br. E minhas redes sociais também que estão aí para você poder acompanhar no Instagram, Fred Matos com 2 T's. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.